Tá bom assim. Bom, essa aula que eu estou gravando agora é a aula em substituição à aula 8 devido à mudança da norma, né? CNCO MBR MAT 200942 ADBR, né? Incluíram algumas mudanças. Então, eu vou iniciar a substituição das aulas que estavam postadas anteriormente e substituir por essas novas aulas, né? Com a norma atualizada, né? Pois bem, a gente vai começar, né, com esse mesmo modelo de subestação que a gente vem sempre utilizando, né? É um modelo de subestação que sempre é utilizado nas aulas, né? Não tem diferença, né? Apenas a diferença vão ser os critérios da norma nova, né? Então a gente vai começar falando da subestação aérea, né? No que tange os requisitos da subestação aérea, né? Quando é que um cliente ele pode ser atendido em tensão primária de distribuição, no caso 13.8 kV, né? Antigamente, né, a norma antiga, ela previa que era opcional para o cliente que tivesse 75 kW, né, de carga instalada, né, era opcional, né, e obrigatório para clientes acima de 100 kW de carga instalada, né, tinha esses critérios. Por conta da resolução 1000, né, da ANEEL, que substituiu a 414, né, ela define que clientes, né, unidades consumidoras, no caso, com carga instalada acima de 75 kW, né, devem ser atendidas em tensão primária de distribuição. Aí deve-se ver qual é a tensão primária de distribuição que a concessionária está atendendo seus clientes, né? No caso é a CNCO MBR MAT 200942 ADBR, ela agora é para classe de tensão até 34,5 kV, né? Antes era só 3.8 e agora vai até 34,5 kV, né? Essa norma inclusive ela pode ser modificada, né? Eu vi uma notícia hoje que a Enel a Enel quer se desfazer de alguns ativos, incluindo a Enel Ceará, né? Eu não sei se vai haver mudança de norma, de qualquer maneira eu vou fazendo aqui, né? Essa norma que está tá sendo válida, né? Desde o ano 2021, mas só vai ser obrigatória agora no começo de 2022, né? O que aconteceu foi que houve uma mudança de algumas características, né, estruturais para construção, né, de subestação aérea que, bom, no papel, né, as obrigações apareceram, mas, né, na realidade, né, não existia ainda estrutura de mercado para atender estes requisitos, né, novos que a gente vai apresentar aqui. Então a Enel adiou essa adiou essa mudança, essa obrigatoriedade da mudança agora para o começo de 2023. E é por isso que eu estou fazendo essa aula. Pois bem, né? Além desse critério, né, de potência de carga instalada de 75 kW, né? Antes, você poderia ter unidades consumidoras atendidas em tensão primária de distribuição com potência abaixo de 75 kW, mas que tivesse determinadas cargas especiais, tipo motor acima de 30 CV, né, máquina de solda acima de 15 kW, né, forno indução, né. Então, essas características elas foram removidas da norma nova, né, elas não são mais obrigatórias, né,
por causa dessas cargas. Mas mesmo assim, essas cargas, né, esses motores, né, compensador estático, inversor, carga controlada por tiro-estou, no caso soft start, né, todas essas cargas elas devem ser informadas à concessionária. São cargas que causam distúrbios, né, na rede, né, e devem ser informadas, né, por causa da unidade consumidora possuir alguma delas, né, mas não existe mais aquela a subestação, né, por exemplo, no caso de perímetros irrigados, né, como você tem aqui no Ceará, lá no Acaraú, ou, né, ali em Crateús, né, no Realejo, né, em que você tinha motores, né, de bombeamento de água, né, acima de 40 CV, e você colocava uma subestação somente para aquele motor, para uma subestação de 45 kVA, né? Então você colocar uma subestação somente para aquele motor, né? Isso não existe mais, beleza? Aí a pergunta: cargas acima de 75 kW mas você somente as cargas instaladas? Não, você pode prever instalação de cargas futuras, mas o cálculo de demanda deve contemplar também essas cargas futuras, né? Você não pode simplesmente ignorar no cálculo de demanda, que a gente vai ver que baseado numa carga instalada, você tem um cálculo de equação de demanda, inclusive até esse cálculo de equação de demanda foi removido da norma, né? Como se fosse o cálculo que você efetua agora, pode ser um cálculo até da sua cabeça. O problema é que quando você pega e coloca um cálculo desse da sua cabeça, você tem um risco de fazer o cálculo errado de demanda, né? E como a gente viu em análise tarifária, o cálculo, se você calcular errado a demanda, né? Por exemplo, você fez o cálculo de demanda tipo de 50 kW, 53 kW, que a gente vai ver que é o mínimo, e de repente a sua demanda medida deu 60, né? Se você ultrapassar 5% da demanda contratada, você paga um pedágio, né? Cada quilowatt ultrapassado você tem que pagar 3 vezes. Então imagina aí que você faz um cálculo de demanda da sua cabeça e a demanda que você calculou não vai ser igual a demanda que você mediu. Então surge sempre o problema de você pagar a demanda de ultrapassagem, né? Por isso que a gente ainda continua a utilizar as equações antigas, né? A gente ainda não modificou. Óbvio que se você tiver um analisador de energia, você pode, né, verificar a curva de carga da unidade consumidora, né? Deixando o analisador de energia lá, vai um mês, né? E também tem que verificar a sazonalidade. Então, né, você verifica num mês de carga alta, por exemplo, você pega uma fábrica de sorvete aqui no Ceará que pegue setembro, outubro e novembro, né? Aqui no caso da região de Sobral é o período mais quente que tem, né? Então você pega e verifica a curva de carga e a partir daí você faz o seu cálculo de demanda, né? A partir do perfil, né, de demanda de cada carga daquela unidade consumidora, né? Você pode fazer isso, obviamente dá mais trabalho, mas você pode fazer isso e é bem mais garantido, né, com relação ao cálculo de demanda. Então, né, voltando, né, esse cálculo de demanda, baseado no cálculo de demanda, é que você vai escolher a potência do seu transformador, né? A Enel estipula que a folga máxima da demanda com relação à potência do tráfego seja de 30%. Isso quer dizer que você tem uma determinada demanda
né, e efetua o cálculo, né, desta demanda, né, você, por exemplo, você calculou a demanda, deu 60 kW. Você não pode simplesmente botar um trafo de 300 kVA, né? Ah, mas eu quero deixar folga. Não. A sua demanda, o máximo de folga que o trafo pode ter é de 30%. Isso geralmente está ligado muito à potência dos transformadores comerciais, né? Por exemplo, você tem 75, né, para subestações aéreas, né? 75, 112,5, 150, 225 e 300 kVA, né? Então, nesses intervalos, né, você basicamente os intervalos com folga de 30%. Então cai bem, por exemplo, você está com uma demanda de 60 kW, provavelmente assim, você vai para um tráfego de 75. Ah, você for para uma demanda de 85. Ah, você vai para um tráfego de 112,5, uma demanda de 180, você vai para um tráfego de 225. E assim sucessivamente, né? Você tem que obedecer essa folga. E a demanda mínima contratada? Bom, a resolução 1000, né, da ANEEL fala que a demanda mínima, o intervalo de demanda contratado para unidades consumidoras atendidas em tensão primária de distribuição está entre 30 e 2.500 kW, né? Então, acima disso, né, acima de 2.500 kW, você deve ser atendido em tensão de subtransmissão e aí você vai para uma subestação de 69 kV, né, que é bem mais complexa, né, do que uma subestação de 13,8, né? Não dá nem para bater o centro, não dá nem para comparar, né? Então, né, a primeira coisa que você tem que verificar é qual é a potência da sua subestação. Por que você deve verificar isso, né? Porque a depender da potência da sua subestação, pode ser necessário uma AVT, né? Uma análise de viabilidade técnica, né? Essa AVT, essa análise de viabilidade técnica, é preenchida via formulário, né? Você preenche um formuláriozinho, né, dizendo a potência da sua subestação, a demanda que vai ser contratada, o código CSI, né, que está a montante e a jusante do ponto de conexão, né, que está antes e depois, né, o código CSI ou CSC, né, que são os códigos de estrutura no interior e na capital, né, que é aquele letreiro vertical de fundo amarelo e letras pretas, né, 2 letras e 4 números, né. Esse é o código CSI, que varia de subestação para subestação, digo de subestação de 69 kV, né? 69 para 3,8 ou classe 72,5 para classe 15 kV, certo? Então, baseado, você coloca essas duas estruturas, esses dois códigos CSI, você coloca a demanda e submete para concessionária, né? Aí a concessionária vai verificar se você pode ser atendido naquele ponto de conexão sem que haja algum reforço de rede, né? Ela vai analisar a viabilidade técnica. Na maioria das vezes, né, quando você pede essa AVT, né? Geralmente as redes AN elas são sobrecarregadas, então fatalmente vai gerar obra. Ai, Tiago, como é que eu faço para fugir dessa AVT? Bom, quando você está aqui na Enel Ceará, né, a AVT é requisito no interior quando a potência da subestação for acima de 150 kVA. Quer dizer, até 112,5 você não tem requisito de AVT, né? Só a partir de 150. Em Fortaleza, a partir de 300 kVA, né? Se você for para Enel de outros estados, né? No Rio de Janeiro, né? 300 kVA em Niterói e São Gonçalo e 150 kVA no interior do estado, basicamente como é aqui no Ceará, e na Enel Goiás, que a Enel Goiás foi vendida para a Equatorial, mas era de 75 kVA, né?
75 kVA de potência instalada, mas agora ainda já se desfez, foi para equatorial, né? Então tá nem aí, beleza? Então, continuando. Eita, refluxo. Então, continuando, né? Quando é que você vai ter a necessidade de uma subestação de 75 kVA? Bom, né? Você pode ter uma análise, fazer uma análise, né, econômica, né? Você pegar e verificar por qualquer análise financeira, tipo payback, né, taxa de retorno, né? Então, você pode verificar, né, se compensa financeiramente, né, a subestação, né? Ou pode ser por qualidade de produto ou qualidade de serviço, né? Qualidade de produto é a senoide, né? Sem harmônico, sem seg, sem swell, ou qualidade de serviço, que é o nível de interrupção. Por exemplo, pode não compensar financeiramente para uma clínica de imagem médica, né, você colocar uma subestação, mas a qualidade de produto, quer dizer, a qualidade da senoide é muito importante para esses equipamentos, tipo ultrassonografia, ressonância magnética, né? A qualidade de produto é muito importante, porque, por exemplo, você está no ultrassom, né? E existe um negocinho chamado artefato, né? Que os médicos analisam na imagem, né? O artefato é um ponto na imagem, né? Que supostamente seria alguma coisa dentro do corpo da pessoa, mas na verdade é um problema da qualidade de energia que gerou um ruído. Então, no fim das contas, né? Esse artefato não é nada, né? Ele ocorreu devido à presença de espúrios no produto, quer dizer, na senoide, né? Uma frequência mais elevada, né? Uma terceira, uma sétima harmônica, uma 11ª harmônica de nível bastante elevado, né? Tudo isso pode ocasionar problema na qualidade do produto e afetar na qualidade da imagem, por exemplo. Então, esse caso é muito importante. Outra coisa é problema de fábrica de vidro, né? Fábrica de vidro, você não pode ter interrupção de energia durante a produção, senão você perde a produção toda, né? Então, o nível das interrupções na intenção primária de distribuição, ela é bem menor do que as interrupções em tensão secundária de distribuição, né? Então tipo assim, no caso aí estamos falando de qualidade de serviço, né? Então são esses basicamente são esses critérios, né? Você pode ser um critério econômico ou pode ser um critério técnico, né? Deve se avaliar. E painel solar geralmente não concorre, né? Subestação aérea não concorre com painel solar porque não é muito viável, né? Contas de energia contas de energia de R$ 1.500, R$ 2.000, geralmente você não tem uma viabilidade financeira, né, em comparado a painéis solares, né? Então, o painel solar sempre ele não concorre, né? Ele entrou num nicho que você não conseguia atender cargas em tensão, né, primária de distribuição, falando da parte econômica, né? A parte técnica você poderia colocar, só que sairia muito mais cara a conta de energia de você colocar essa subestação, né, fazendo análise econômica, não é isso? Então, no caso aí, era melhor deixar a intenção secundária, né? Mas pode ser o caso, né? Se você estiver instalando uma carga
elevada, porque o que é que acontece, né? Quando é que você vai botar uma subestação? Geralmente você bota a subestação pela obrigatoriedade, né? Assim, se você for fazer análise econômica, como é que eles verificam a obrigatoriedade? Bom, a gente já falou que por norma, né, a obrigatoriedade parte de potências acima de 75 kW, né? Mas na realidade o que acontece é que sua carga ela se torna tão elevada que a rede secundária de distribuição começa a ser afetada, né? Vou dizer um caso de uma unidade consumidora, por exemplo, aqui no interior próximo, que tinha um disjuntor de 63 amperes, né? E pediu para mudar para 80, né? Aí eu pegou, chegou lá e disse, não vou mudar. Não mudo, não mudo, não mudo. Ah, mas aí como é que você prova que o cara tem 75 kW? Não é o caso dele provar. É que ele está causando tanto distúrbio na rede que... Oi, meu amor. Eu sei, papai vai acabar, vai dar só essa aulinha, viu? Nega linda. Causou tanto distúrbio na rede que... Não, meu amor, papai tá dando aula. Vá. Sai. Papai tá dando aula, fica aí. Tá causando tanto distúrbio na rede que os caras falaram, ó, você quer aumentar a carga, ele queria botar mais uma câmara frigorífica, né? E aí não, falei pra você sair. Colocar mais uma câmara frigorífica, né? O disjuntor tava disparando e aí o cara teve que ser atendido em tensão primária de distribuição, entrou na casa do sem jeito, né? Mas, por quê? Porque você pega e pensa o seguinte, 75 kW de carga instalado, o cara vai lá chegar a contar as tomadas? Não vai, né? O cara não vai entrar lá na unidade consumidora e vai contar as tomadas, você submeter, fez um memorial descritivo e colocou as cargas lá, deu 80 kW. O cara não vai lá contar, né? Fatalmente o cara não vai contar, né? Então, são esses casos, beleza? Também, por exemplo, você pode ter o caso de colocar subestações aéreas, né, ao invés de uma abrigada. Por exemplo, a gente tem aqui na UFC, né? A UFC, você tem o ponto de entrega, né, naquela rua lateral, né? Você desce para um disjuntor de média e depois do disjuntor de média você distribui no campus com um cabo de alumínio, distribui em rede de média tensão. A gente já viu lá em prediais que compensa muito pouco você pegar e fazer uma subestação abrigada nesse caso, porque aí você teria que fazer a distribuição com cabo de cobre, né? A distribuição com cabo de cobre é muito cara, né? Então, o que é preferível? Quando você tem, por exemplo, como geralmente nas universidades, né, em que os blocos são bastante separados, ao invés de você colocar uma subestação abrigada e fazer a distribuição em tensão secundária de distribuição, você leva em tensão primária de distribuição em 3.8, um cabo de alumínio nu, né, que é muito mais barato, e pega e joga esse cabo de alumínio nu, né, e distribui ele em poste. Sai muito mais barato que um cabo, por exemplo, uma subestação de 300 kVA, né, sairia um cabo de 400 milímetros de cobre, né? Um metro vai para R$ 450 hoje, no barato, né? Então sai muito caro, né? Sai extremamente caro. Então compensa mais você efetuar a distribuição da rede de média tensão, né? E colocar transformadores mais próximos à carga, que é o que acontece aqui no campus aqui da UFC, né? Beleza? Então, no que constitui o projeto, né? O projeto ele vai ter uma parte em CAD, né? Que vai consistir, como a gente está vendo aqui de maneira geral, né? Numa planta de situação, a gente vai explicar tudo isso aqui todos em detalhe, né? Um diagrama unifilar, os detalhes da estrutura, né?
e os detalhes do aterramento. Isso aqui é basicamente o CAD, é uma prancha bem simples para subestação aérea. Ainda vai consistir de um memorial descritivo, né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui um memorial descritivo que vai fazer a descrição das cargas, a demanda, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Subestação aérea. Tá aqui. Memorial descritivo, né? Deixa aqui. Memorial descritivo de uma subestação. Isso aqui é o modelo que eu forneço para vocês. Beleza? Todo esse memorial descritivo. Eu vou explicar esse memorial descritivo, obviamente. Deixa eu tirar aqui e botar o CAD. Né? Aí você vai ter que ter a anotação de responsabilidade técnica, né, emitida pelo engenheiro, né, um AVT, naquele caso, de 150 a partir de 150 kVA no interior aqui do estado e 300 kVA na capital, ou também tem o caso dos outros estados, né? Então, a AVT no caso, né? E mais o laudo de aterramento, né? O laudo de aterramento, né? A gente vai ver que, só colocando por cima, que a malha de aterramento ela deve consistir em 6 hastes de aço cobreado, aqui, né? 6 hastes, no mínimo, né? No mínimo 6 hastes de aço cobreado, né? De 15 milímetros por 2 metros, 15 milímetros de bitola por 2 metros, né? Separados as hastes, o mínimo de 6 hastes, separadas de 3 em 3 metros, né? Interligadas, né? Com cabo de cobre nu de 50 milímetros quadrados, né? A interligação entre esse cabo e essas hastes de aterramento deve ser feita por solda exotérmica, né? E com resistência de aterramento máxima de 10 ohms. Então, você tem que emitir um laudo, né? Obviamente um RT também do laudo, mostrando que a resistência de aterramento ela é menor do que 10 ohms, né? E ela deve ser localizada, né, abaixo da estrutura da subestação. Mas tudo isso a gente pega e vai mostrar. Beleza? Bom, começando a análise, né, mostrando quais são as partes do projeto com relação ao CAD. A primeira parte, e a mais importante, é a planta de situação, certo? Isso não só para projetos de subestação, a gente já viu lá em prediais que essa parte da planta de situação ela é exigida em todos os projetos, né, que você vai submeter à concessionária, seja projeto de subestação, seja projeto de PMUC, seja projeto de condomínios horizontais, né, seja projeto de extensão de rede de distribuição. Em todos eles você vai ter que apresentar a planta de situação, beleza? A planta de situação ela simplesmente constitui em dizer onde a sua unidade consumidora está localizada, georreferenciada em coordenadas UTM, Universal Transversa de Mercator. Eu vou mostrar como é que você pega isso no Google Earth, né? Você vai georreferenciar a sua localidade, dizendo quais são as ruas que passam próximas, né? As coordenadas UTM do seu ponto de conexão, né? E aonde está a rede da Enel, que é o mais importante, com seus códigos CSI. Como é que você pode verificar, né, para uma determinada unidade consumidora que você vai querer ligar ela em tensão primária de distribuição? Como é que você pega e verifica a rede da Enel? Bom, tem a maneira mais tradicional, a mais comum, né? Que projeto bonita, feio pra caralho. Aí tem a parte mais comum, né? Que é você pegar e ir na localidade, né? E a partir da localidade você procurar os postes, né, com código CSI, aquele fundo amarelo, letras pretas, né, e aí mapear a rede,
ou então conseguir com alguém o LEAN, né, ou LIN, né, da rede que você quer interligar, né? No caso aqui é Itapajé, certo? Eu tenho aqui o LIN aberto de Itapajé, né? Vou pegar aqui, mostrar aqui para vocês. Aqui é a rede que sai da subestação de Itapajé, né? Não sei se vocês conhecem bem ali, como quando tem quem vai para Fortaleza, a subestação de Itapajé, para quem vai, né, para Fortaleza, ela fica do lado direito depois da rodoviária, certo? Então, antes do Braseiros, né? Então, você pega e vem aqui, cadê a subestação? Tá aqui, né? De onde saem todos os alimentadores, beleza? Ó. No caso, são 5 alimentadores, né? Ó. No Índia Tango Eco 01 Índia 2, aqui o Índia Tango Eco 01 Índia 1, 0 Tango Eco 01 Índia 3, 0 Tango Eco 01 Índia 4 e o outro deve ser o 0 Tango Eco Índia 1, 01 Índia 5, ó, batata, beleza? Aqui é a subestação de Itapajé. Então, essa subestação de Itapajé, né, ela atende toda essa região. Veja aqui que ela tem toda essa região. Então, de posse do LEAN de Itapajé, eu vou colocar em coordenadas UTM a minha localidade. Você vai lá e coloca coordenadas UTM. Não é coordenada GPS. A Enel não aceita coordenadas GPS. A Enel só aceita coordenadas UTM, Universal Transversa de Mercator. Aqui no Google Earth, você vem para a ferramenta, opções, e vem aqui, ó, seleciona essa aqui, ó, Universal Transversa de Mercator. Beleza? Depois de colocar Universal Transversa de Mercator, você pega e coloca seu marcador, né? E ele vai, obviamente, você fez a marcação no local, ele vai dar a marcação direta no local, né? A marcação georreferenciada. No caso aqui da nossa subestação aqui em Itapajé, essa aqui não. No caso da nossa subestação em Itapajé, ela fica na BR saindo depois, aqui, acho que é aqui. É, exatamente, pronto. Tá aqui. Ela fica exatamente nessa casa aqui, ó, né? Aqui é a BR, quem vai para Fortaleza, né? Depois passa o Braseiros, né? Acho que o Brasília tá bem aqui, mais ou menos. Não, aqui eu acho que é um posto de gasolina novo. O Brasília eu acho que é bem aqui. Você vem aqui na BR no Brasília, aí você sai na BR, pega essa estradazinha de carroçal e a subestação, no caso, vai estar bem aqui, ó. A subestação, isso aqui é uma fábrica de polpa, né? Então, essa aqui é a rede da Enel que passa, né? Aqui tem uma cerca, se eu não me engano, é um muro, né? Aqui é a localização da sua subestação e aqui no caso é o código CSI da estrutura mais próxima, que é Tango Kilo Índia 7459, né? Então você tem aqui a rede. Qual é o jeito melhor de se fazer? Bom, eu vou nem mentir, eu dou um print screen, né? Aqui e aí vou para o AutoCAD, colo, né? E vou aplicando. Obviamente isso aqui está distorcido, mas vou aplicando linha aqui até eu cobrir tudo isso aqui e ter a planta de situação, né? É o melhor jeito? Bom, eu acho que é o mais fácil, né? Porque é o seguinte, quando você vai fazer a planta de situação, você pode fazer de duas maneiras, né? Você pode fazer com a planta de situação em escala, e aí você coloca a escala. Você vem aqui no Google Earth, você tem, por exemplo, você pode colocar esse aqui, esse fundo de escala aqui, né? Aí coloca a escala, tudo bem. Ou então bota a escala 1 para 1000, 1 para 2000, ajusta e coloca a escala. Ou então, caso você coloque tudo fora de escala
E aí por isso que o Pedro pegou e falou, projeto bonito. Não tem nada de bonito. Por quê? Porque está tudo fora de escala, mas quando você pega e vai fazer tudo fora de escala, você tem que colocar todas as medidas, né? Todas as medidas do terreno, todas as medidas da edificação, óbvio, a altura da edificação, né? Distância do poste para a edificação, né? Tem que ter todas essas medidas, né? Todas as medidas elas devem ser apresentadas, né? Então, você pode dar o print screen, né? Tá bom, está bonito sim, tá vendo? Tá bom, valeu. Eu não acho que tá muito bonito não, mas tá, foi aprovado, né? O importante é ele ser aprovado. Então, nesse caso aqui, né? Tá todo mundo aqui fora de escala, né? Mas a gente apresentou todas as medidas, né? De terreno, frente, né? Apresentou todas as medidas, né? E indicou aqui, ó, a rede da Enel, né? Ah, tio Ebinho, esses postes aqui, ó, não estão lá onde você mostrou. Exato, não estão. E como é que você verificou? Não, eu fui lá em loco. Eu fui ver a rede da Enel que passava por lá, certo? E verifiquei esses postes. Ah, então por que no Leão não tem esses postes? Porque no Leão só vai ter os postes que tem algum tipo de estrutura no poste, seja ela uma seccionadora, seja ela um transformador, seja ela uma chave fusível, seja ela um religador. Então só vai apresentar CSI quando você tiver alguma estrutura no poste. Se ela for somente estrutura de passagem, né, ela não vai ter o CSI. No caso desse aqui, ó, tanto Kilo Índia 7459, ele tem um trafo, né? O que você vê lá no CSI do poste. Deixa eu ver se dá pra. Tem um Street View aqui? Será que tem um Street View aqui? Tem um Street View? Tem um Street View não. Não, sai do Street View. Não tem Street View não. Mas se você pega e chega aqui nesse transformador, que obviamente não fica aqui, né? Fica bem aqui. Você vai ver que tem Kilo Índia 7459, né? O T é por conta do Leão, né? Se você chega aqui, ó, Foxtrot Kilo 0015, né? Então ele vai ter uma chave fusível. Deixa eu ver se aqui consegue ver o Street View consegue ver aqui. Ah, acho que aqui consegue. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver esse trafo com chave fusível. Não tá aqui. Acho que provavelmente é aquele ali, né? Tá um pouquinho deslocado. É esse aqui, né? Ó, tá aqui, ó. Uma estruturazinha com chave fusível, tá vendo? Então, se a gente pegasse e conseguisse verificar bem aqui, provavelmente aqui no maior esforço do poste, é que não dá pra ver. Não dá pra ver se tem desse lado ou desse outro lado. Você vai encontrar o código CSI, né? Que é o código. Estou procurando aqui o código, mas não está encontrando. Provavelmente só vai aparecer em loco, né? O código aqui só vai aparecer em loco, né? Então voltando lá, vocês viram, tem uma chave fusível, né? Cadê, rapaz, nossa subestação? Ixi, rapaz, será que eu me perdi? Ah, não, é porque eu virei aquele lado aqui. Pronto, vou voltar aqui do jeito que tava. Tá aqui, rapaz, tá aqui. Pronto. Tá aqui a nossa unidade consumidora. Então, voltando aqui, né? Tá aqui a rede Enel, né? De 3.8 existente, né? E aqui o nosso Kilo Índia 7459, que é um trafo, né? Aqui a localização do trafo, beleza? Então, depois de você pegar e fazer a rede, né, da tensão primária de distribuição, você vai ter que localizar
né, a sua estrutura, né? E é aí que começam as mudanças, beleza? A sua estrutura, né, antigamente a Enel dizia, né, que você podia utilizar estruturas, né, postes duplo T 612, né, 600 dando 12 metros, né, ou 1012, né? Então geralmente a gente aplicava poste 612, né, para transformadores até 150 kVA e 1012 para 225 e 300 kVA. Né? Antigamente a gente fazia isso. Existiam transformadores de 225, né, mais modernos, que você poderia utilizar transformadores de 225 kVA, né, porque o volume de óleo deles, o volume de óleo refrigerante era menor, mas não era garantido, né, porque aí você teria que ir atrás desses trafos, né, geralmente você compra esses trafos recondicionados, né, ali no, por exemplo, lá em Fortaleza, no Ivanilson, né, na Leal Transformadores. Então, geralmente você compra esses trafos recondicionados e você não sabe qual é o modelo desses trafos recondicionados, né? Então a gente pegava e fazia isso, botava 1012 para 225 e 300 kVA. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso. Se a sua estrutura de transformação, independente do tamanho do transformador, se for até 45 kVA, né, 30 kVA, tia, não tem subestação de 45 kVA? Tem. Se sua demanda pegar e tiver, por exemplo, em 40 kW, você vai botar um trafo de 45 kVA, né? Se sua demanda for 30 kW, que é a demanda mínima, né, da resolução 1000, né, e também da 414, for 30 kW, você utiliza uma subestação de 300 kVA. Então tem, mas não importa, não importa. Se você pegar agora, tem uma subestação aérea, o poste a ser utilizado é um poste 1012 e acabou essa história de poste com estrutura duplo T, né? Agora são todos postes circulares, né? Até aqui na norma, né? Que esse foi um dos grandes problemas de não terem adotado ainda essa norma, essa CNC MBR MAT 20942 ADBR, né? Foi porque justamente por isso, né? Porque agora, né, ó, vocês podem notar, cadê aqui? Tá aqui, estrutura única aqui, essa aqui é outra estrutura de subestação. Pronto, essa aqui é a estrutura, né, que era mais comum, né? Você pegar, né, e ter aqui as cruzetas, né, e né, a medição polimérica, o trafo. Então, esse poste aqui você nota que agora não é um poste circular. Então, até a fixação das cruzetas, ó, se tornou mais difícil, porque você tem que são cruzetas poliméricas, né? Não é mais cruzeta de cimento. E o poste de cimento ainda tinha a vantagem de ele ter os furos aqui, né? Deixa eu pegar, ver se eu pego aqui uma norma antiga que eu mostro para vocês. Não, vocês pegam vocês podem pegar nas normas antigas ou desenhos antigos, né? Que era o poste, né, duplo T, ele tem uma furação aqui, justamente você passar o parafuso, né, e esse parafuso realizar a sustentação das cruzetas, né? Agora não, né? Você não tem mais o poste furado, porque o poste é circular, né? Não é mais poste duplo T. Então você tem que fazer a amarração das cruzetas com abraçadeiras e com mãos francesas. Ó. Você tem uma mão francesa daqui sustentando, outra mão francesa aqui sustentando, outra mão francesa aqui sustentando. Vai com uma complicação da porra. Mas a norma tem que seguir, né? Duralex, Sedilex. A lei é dura, mas é a lei. Né? Então, você pega e tem aqui essas mãos francesas, né? Você tem aqui as cruzeiras, você tem aqui a estrutura de média de tensão. Esse poste aqui, ele é 1012 e agora é poste circular. Entrou na casa do sem jeito, né? Óbvio que esse aqui é uma estrutura, eles fizeram esse desenho dessa estrutura porque ela é muito similar à estrutura antiga, né? Você tem a medição e a transformação em uma estrutura única.
Eu acho que a que vai pegar não é mais essa, vai ser essa aqui, né? Essa estrutura aqui, ó, eu acho que ela é a que vai pegar, né? Por quê? Por conta das distâncias. Você nota que essa estrutura aqui, ó, né? A gente vai ver que tem essa média tensão, ela tem que ter uma distância para a parede, ela tem que ter uma distância para a sacada, ela tem que ter uma distância para o muro, que é 1 metro, né? Para a sacada, no caso, e janela é o de 1,5 metro. Então, você pensa aqui, né? Essa cruzeta tem 1,80 m. Olha, 1,80 m para cá, 1,80 m para cá, dá 3,60. 1 metro para um lado, 1 metro para o outro, 5,60, né? Porque aqui, essa média de tensão aqui tem que estar distanciada, no caso do muro ou parede, de 1 metro, e essa média de tensão tem que estar distanciada de 1 metro. Então, você tem que ter, né, 1,80 com 1,80, 3,60, mais 1 metro, 1 metro, 5,60 m de frente, com 1,80 m, 2,80 m de fundo, né? Numa edificação. Então, fica, né, é bem mais restritivo. Se você pega essa estrutura aqui, né, com cruzeta meio beco, ó, você não tem cruzeta de um lado, cruzeta do outro. Então, você tem esse aqui, 1,80 m, né, digamos que fique 60 para cá, então 60 para cá, mais 1 metro dá 1,60. Se é 60 centímetros para cá, aqui é 1,20 m, 2,20. 2,20, né? 2,20 porque aqui, né? É 80 centímetros todo. Se aqui for 60 centímetros, aqui é 1,20 m, mais 1 metro dá 2,20. Então, 2,20 com 1,60 dá 3,80. Ó, de 3,80 para locais que você tem restrição de espaço, para 5,60 é 1,80 m, né? Então, ela é bem menos restritiva. E de fundo, né, é o que? É o trafo, né? Então você tem essa distância aqui do trafo, você pode dizer que é 0,5 m, e andar mais no caso 0,5 m daqui para cá, né? 0,5 m do poste, né, para aqui para o para-raio, e você tem mais 1 metro. Então você tem 1,5 m de fundo, quando antigamente você tinha 2,80 m. Então ela é muito mais adaptada à restrição de espaço do que essa estrutura aqui com essas cruzetas, né? Eu tenho a impressão que é o que vai vingar essa outra, mas, né, é só um achismo, né? Mas eu fiz aqui essa estrutura baseada na estrutura que foi aprovada, que era imposto duplo T, beleza? Então, voltando aqui à planta de situação, né? Você vai pegar e colocar esse poste circular, né? Esse poste circular aqui dentro do terreno da unidade consumidora, né? Esse poste tem que estar dentro do terreno da unidade consumidora, né? E ele tem que estar acessível à via pública. Então, o que é que o pessoal geralmente faz, né? Você vem aqui, né, no terreno da unidade consumidora e você faz um recuo no muro, né, com distância da face do poste, né, não do centro do poste, da face do poste, de 1 metro para cá, 1 metro para cá, 1 metro para cá. Então você tem esse recuo, né? Você nota que o poste está dentro do terreno da unidade consumidora, né? E você isolou, né, esse poste, mesmo estando dentro do terreno da unidade consumidora, né? Se você não precisar desse isolamento do terreno, né, tipo um supermercado em que você vai colocar a subestação no estacionamento, né? Então é mais tranquilo, né? Você pega e vai colocar a subestação no estacionamento, você não precisa fazer recuo. Por quê? Porque ali é entrada e saída de veículos, você não precisa deixar aquela área reservada. No caso aqui é porque ele quis deixar a área reservada, porque a subestação, pelo menos a parte da medição, ela deve ser de acesso fácil para o pessoal da Enel, né? Aqui você tem uma caixa de display e tudo mais, né? Então o que foi que eles fizeram? Eles deram esse recuo 1 metro, que inclusive está contemplado em norma. Está aqui na norma aqui. Tá aqui.
aqui, né? Acho que é o recuo aqui, eu acho que tá bem aqui, pronto. Tá aqui, ó. Então é justamente esse recuo. Deixa eu ver se tem aqui um recuo aqui. Não, acho que esse eu acho que é o único modelo aqui de recuo. É o recuo esse aqui. Justamente esse cara aqui, ó. Né? Você tem uma estrutura aqui, né? Ok, você vê que ainda eles utilizam ainda o modelo. Ah, não, tá aqui, poste circular. Ah, não, para que é o modelo da subestação, né? Mas ó, você nota que para aquela estrutura mais comum, eles ainda deixaram o poste duplo T, o mesmo desenho, né? Em que você tem esse recuo da face do poste de 1 metro, 1 metro, 1 metro. Esse poste duplo T não tem mais, viu? Apesar de estar na norma, né? Esse poste duplo T ele não, né? Não, esse poste duplo T ele não pode ser mais utilizado. Pedro, pode escolher entre uma dessas duas, desde que poste circular 1012? Sim, não, tem que ser 1012, pode escolher uma dessas duas. O que eu estou dizendo, Pedro, é que a mais comum, né, aqui que eu acho que vai vingar é aquela por restrição de espaço, né? É aquela que tem por conta de restrição de espaço, né? Então eu acho que é a que vai vingar mais. Tá entendendo? Então, esse cara aqui é o recuo. Você nota que o poste, ó, ele está dentro do terreno da unidade consumidora. O cara fez simplesmente o que? Botou um recuo aqui, ó. Recuou para dar acesso à rua e colocou uma grade. Essa grade é opcional, não é obrigatório você colocar essa grade. Deixa eu ver, tá aqui. Aqui, ó, pronto. Essa grade aqui, ó. Essa grade aqui, ela é opcional. Ela não é obrigatória, certo? Né? Essa distância aqui da média tensão, né? Ela tá em norma, é super repetida. Ó, você tá vendo aqui a distância, ó, essa é aqui, ó, que é a distância mínima para paredes e sacadas, né? A gente vai ver aqui que esse ele pode variar de 1 metro, né, para parede da edificação, e 1,5 metro para sacada, janela, telhado e mais pontos que permitem o acesso aos pontos energizados, né? Mas esse desenho aqui, para você saber bem direitinho, né, ter um modelo melhor, você pode pegar, né, e vir num desenho. Pedro fez aqui. Pois é, imagino que quando ocupa menos espaço seja mais usado, exato. Já pode escolher entre as duas. Teria algum motivo a escolher a que ocupa mais espaço? Não. Assim, às vezes você tá tão acostumado com aquela estrutura porque aquela estrutura é muito batida, sabe, Pedro? Essa estrutura de cruzeta beco de um lado, cruzeta beco do outro, cruzeta beco para trás, é uma estrutura bem batida, né? Tipo, vai desde 2008, né? 2009. Então teve gente que se acostumou com essa estrutura, né? Então eles deixaram essa opção para você poder utilizar essa estrutura. Mas eu acho que por conta até de economia, né? De espaço, né? Algo mais compacto, né? O pessoal vai utilizar, eu acho, né? Que eu acho que vai vingar muito essa nova, né? Não, ele não tem vantagem não considerada não. Assim, eu não consigo imaginar, a não ser essa familiaridade dos instaladores, né? Com, com, com esse tipo de estrutura, né? Assim, eu só consigo imaginar isso, né? Não vejo outro motivo, né? Eu vou pegar aqui a norma, qual que é a norma da ENA que apresenta distância? Por exemplo, eu vou pegar aqui de múltiplas unidades consumidoras, né? Mas é de múltiplas unidades consumidoras, né? Mas não importa, são as distâncias da média e da baixa tensão. Esse desenhozinho aqui, ó, que indica aqui, ó, a partir, obviamente, que esse aqui é um poste duplo T, né? Tá aqui os furozinhos, né? Que passam os parafusos. Mas o que é para ser considerado não é o tipo de estrutura. O que é para ser considerado é a distância da média e da baixa tensão. Ó. Você vê que tem uma média e uma baixa tensão para um edifício, né? Ó, você vê aqui na figura 1, ó, 1 metro. Ó. A rede BT e a rede MT, 1 metro. Pois é, eu também acho que vai vingar. Não tem motivo, né? Para ser outra não, né? Então, você vê aqui que para sacada, né, ó, você vê que tem essa distância aqui vertical, né, que é de, ó, você vem aqui na figura 2, ó, a distância vertical,
da rede emitter 1 metro, né? A vertical. A horizontal para sacada, ó, que é o que fala lá, né? Aqui, ó, na 094, na 0942 ADBR, é 1,5 m, né? Que fala aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, 1,5 m, né? Ó. 1,5 m, né? Mas você vê aqui, ó, já está contemplado. Você vem aqui na figura 5, ó, para sacada ou janela, né? Ó, figura 5, você tem o que, ó? 1,5 m, ó, da rede MT, ó, né? E 1,20 m da rede de BT, né? Se bem que a rede BT é cabo isolado, né? E a rede MT geralmente não, é rede de MT aérea, né? É cabo nu, né? Cabo de alumínio, né? CA ou CAA, cabo de alumínio com alma de aço, mas é condutor nu, né? Não é energizado, né? Então a probabilidade de papoco aí é grande. Então essas distâncias elas estão contempladas aqui, ó, em vários locais de várias normas, né? Seja ela de extensão de rede de distribuição, seja ela de fornecimento de tensão primária de distribuição até 34,5, seja ela em prédio de múltiplas unidades consumidoras. Então essas distâncias elas são meio universais, né? Não tem muito mistério não. Então, a partir daqui, né, você faz o quê? Você tem essa estrutura mais externa aqui, obviamente isso aqui é só um diagrama, né? Mas essa estrutura externa aqui, aqui, ela representa esse condutor mais externo, energizado, que é o que importa, né? Que é esse condutor aqui. Então ele tinha que estar distanciado daqui, né? Obviamente que eu botei daqui para cá, do centro do poste para cá, mas tomando que isso aqui é 1,80 m, né? Ó, daqui para cá tem 2,80 m, né? Ó, que é o que é da estrutura, né? Na verdade tem 1,80 aqui, né? Nesse círculo aqui, é um raio de 1,80, e a distância do centro do poste para a edificação é de 4,50. Então 1,80 menos 4,50 dá 2,70, né? Então 2,70 m tá tranquilo, né? Folga bastante até de 1,5 m, né? No caso de você ter telhado. Então tá bem folgado, né, com relação à distância, né, desse recuo. Obviamente que esse recuo ele não existia, né, esse recuo ele foi construído, né, derrubou a parede, né, e apresentou o recuo, né. Então daqui do centro do poste 4,50, 1,80, 2,70 tá suave. Outra distância importante é para terreno de terceiro, né, você não pode também colocar no limite, você não pode ultrapassar aquela distância de 1 metro. Então, essa média tensão mais externa de 1,80 tem que estar pelo menos a 1 metro da parede que divide para terreno de terceiro. Aqui é terreno de terceiro, né? Então, você tem 1,80 aqui menos 7,90 por 6,10. Então, tá folgado, tranquilo, né? Lembrando que a localização dessa subestação foi a pedido do cliente, né? Porque você tem um transformador, né? No 112,5, você vai sair com cabo 70, 3 cabos 70 por fase, 35 para neutro até o quadro dele. E, obviamente você quer economizar no cobre, você vai colocar o mais próximo possível do quadro dele, do quadro de distribuição dele, né? Antigamente, voltando aqui à localização do poste, né? O poste ele tinha que estar no limite do passeio. Quer dizer, o poste era localizado bem aqui no limite, né? A face, o maior esforço do poste, que é aquele do poste duplo T, é aquela parte que não tem um buraco, né? O maior esforço do poste, ele estava aqui bem no limite, né? Hoje a norma diz que o poste ele tem que estar recuado 700 milímetros, né, do passeio. O que é o passeio? É a calçada, né? Mesmo que não exista calçada, né, você deve colocar a calçada. Né? Por quê? Porque faz parte do plano diretor. No caso aqui não tinha calçada, a gente colocou calçada porque era o plano diretor da cidade que dizia que a partir do muro da unidade consumidora até 2 metros é calçada. Ah, e quando eu tiver, né? E quando eu tiver 1 metro de calçada, 1,50 m, não importa, tem que botar de acordo com o plano diretor da cidade. Se o plano diretor da cidade define que calçada é 2 metros, então tem que ser 2 metros. Entendeu? Então, o que é que dizia, né? Que
O poste antes teria que estar aqui no limite, porque calçada, caso vocês não saibam, não é da unidade consumidora. Calçada é da prefeitura, né? Então você teria que colocar o poste aqui. Agora não, agora você apresenta o poste com recuo de 700 milímetros. Né? Você recua o poste 700 milímetros, deixa aqui, né, uma distância considerável para uma edificação aqui, no caso 3 metros, no caso é um telhado, tinha um telhado aqui, né? É tranquilo, 1 metro, 1,5 metro, né? A gente viu que tiver telhado é 1,5 metro, né? A distância horizontal, a distância vertical aqui, ó, no caso aqui, né? Você tem uma distância vertical também, né? Cadê aqui a distância vertical, ó, para sacada e telhado? Aqui na figura 3, né? Você vem aqui na figura 3 é 3 metros para MT, né? Ó. Você tem que ter uma distância vertical de 3 metros, o que também é tranquilo, porque um poste de 12 metros, você engasta ele, né? Engasta você coloca ele para dentro da terra, né? Porque quando você vai instalar um poste desse, você não cola ele com super bond em cima da terra, né? Você cava o buraco. Aí esse buraco ele tem que ser 60 centímetros mais 10% do tamanho do poste, né? 60 centímetros mais 10% de 12 dá 1,20 m, 1,20 m mais 60 dá 1,80 m. Então, se é 1,80 m de buraco cavado, né? O poste de 12 metros sobra 10,20, né? 10 metros e 20. Ó, 10 metros e 20, né? Você tem aqui no poste, né? Ó, vamos lá, você desce aqui 2 metros, você tem 8,20, né? 8,20, né? 8 metros, né? Daqui desse ponto aqui do para-raio ou das buchas do primário do trafo, né? Para o chão, né? Se você tem uma edificação de 3 metros, 8 para 3 metros dá 5 metros, né? Folga em muitos 3 metros que é requisitado, né? Pela norma, né? É bem tranquilo, né? Aqui a edificação tem 3 metros, então a distância vertical é muito atendida, não tem esse tipo de problema, né? Então você pega e tá tranquilo com relação a essas distâncias, né? Tá bem tranquilo, né? Lembrando só a distância, você tem que ter a distância para o terreno da unidade, terreno do cliente, terreno de terceiro, e a distância para qualquer edificação, beleza? Não confunda este recuo com essa distância. O recuo é só para fazer o contorno no poste. Ó, pega aqui a norma, você pega o recuo somente para fazer o contorno, ó, para fazer o contorno no poste. Essa aqui é a antiga, vou pegar aqui, ó, essa é a nova, vou pegar aqui a antiga, ó. Ele só faz o contorno do poste, ó. Você vê que a média tensão ela passa esse contorno. Então, essa distância a ser considerada não é do recuo. Essa distância a ser considerada é da média tensão, que é o que está aqui, né? É a distância da média tensão para as estruturas. Ficou mais ou menos claro? Eu sei que a plateia aqui é pouca, mas eu estou fazendo mais esse vídeo para substituir as aulas anteriores por conta desta mudança de norma, né? Mais para estar gravado. Mas se tiver alguma dúvida aí, vocês podem me reportar. Bom, não aparecendo dúvidas, eu fico mais tranquilo, né? Então essa aula ela vai substituir a primeira da que estava anteriormente, né? É uma aula mais compacta, é uma aula mais direta, porque tipo, participação obviamente é menor e eu fui mais direto nos assuntos, tá bom? Obrigado e vou preparar a próxima.